Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição do nosso pequeno grupo. Estudamos junto hoje a luz se acende na Suíça. A luz se acende na Suíça e o nosso texto está em Mateus capítulo 4, verso 19. Lembrando que nós estamos falando da série O Grande Conflito. Fica muito feliz com a sua presença para juntos estudar mais ainda a palavra de Deus. Convido você para fazermos uma oração antes de lermos o texto bíblico de hoje. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra e nesse momento poder compartilhar, nesse momento poder aprender mais do Teu amor e da Tua vontade para a nossa vida. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. O texto de Mateus capítulo 4, verso 19 diz o seguinte: venha comigo e eu os farei pescadores de gente, Pescadores de gente, em algumas versões fala pescadores de homem. Deus nos convida para que sejamos pregadores, para que levamos a mensagem de salvação ao nosso próximo. E aqui na parte do quebra-gelo tem uma pergunta. A pergunta é o seguinte: você deixaria tudo para ser fiel a Deus? Enfrentaria perigo de morte por seus princípios? A Bíblia diz: mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, sim, eu particularmente enfrentaria qualquer coisa para continuar fiel aos princípios da palavra de Deus, pois maior é a recompensa que temos da fidelidade a Deus do que negá-lo. Aqueles que o aceitar, Deus diz que aqueles que o aceitar, aqueles que o for fiel até o fim, Ele dará a coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Então, que permanecemos fiéis aos princípios da palavra de Deus. Na parte aqui para refletir, conta a história, de começa assim: aos pés das majestosas montanhas do Alpe Suíço, nasceu Ulrich Zwingli, homem cheio de talento, com dons especiais para pregar, com um gênio musical e poético. Era sacerdote, foi chamado por Deus para pregar de Cristo, com conhecimento profundo das Escrituras. Maravilhoso. Zwingli pregava aos fiéis sobre a sua influência do sacrifício, sobre a suficiência do sacrifício de Cristo e sobre a necessidade da fé nele como um único remédio para o pecado. O único remédio para o pecado é Cristo Jesus. Zwingli, ele pregava e dizia o seguinte: olha, a única alternativa, a única saída para o pecado é Cristo. O sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação do ser humano. A graça de Cristo. Era isso que ele pregava. Muitos que o escutavam ficavam frustrados com os novos ensinos. Uma vez que essas pessoas que ficavam frustradas estavam satisfeitas com o que Roma pregava, porque elas podiam dizer: a gente paga, o perdão e tudo bem. Eu faço o sacrifício que eles estão pedindo, tudo bem. Não precisa arrependimento, não precisa de nada. A gente vai falar mais sobre isso no arrependimento nas lições posterior. E aqui diz que também outras pessoas escutavam suas palavras com profundo interesse e louvavam Deus e ficavam felizes pela oportunidade, pela salvação, que não precisava fazer sacrifício, que não precisava mais agora pagar pelo perdão. Ou seja, o perdão é de graça, o perdão é pelo sacrifício de Cristo. E as pessoas começaram a entender isso quando o Zwingli começou a pregar. E as pessoas ficaram o quê? Felizes. Algumas ficaram zangadas, algumas não gostaram, porque achavam do modo mais fácil, era só olhar e pagar, comprar o perdão e tudo certo. Mas outros ficaram felizes porque até mesmo talvez não tinham condição de pagar, porque Roma cobrava um alto preço pelo perdão, Pelo perdão. E diz aqui, continuando: e ao mesmo tempo que surgiu nos diferentes países homem para apresentar ao povo o perdão e a justificação pelo sangue de Cristo. Enquanto surgiam pessoas que pregavam em outros países, em vários lugares do mundo, surgiam reformadores
que pregava a salvação pelo sacrifício de Cristo, Roma prosseguia com a renovação e energia, abrindo seu mercado por toda a cristandade, oferecendo perdão em troca de dinheiro. Olha o que diz assim: todo pecado tinha seu preço e concedia-se às pessoas livre permissão para o crime, contando que o tesouro da igreja se conservasse cheio. Então assim, pecou, você paga. Pecou, você paga. Entendeu? Ou seja, a pessoa tinha que pagar pelo perdão. Então, se a pessoa não pagasse, não tinha direito ao perdão. O importante era que o tesouro da igreja estivesse cheio. Era assim que Roma prosseguia. Enquanto isso, existiam homens levantados por Deus para pregar a salvação pela fé. Diz que em 1519, a peste burbônica levou uma grande mortalidade, da qual Zwingli se livrou por pouco. Já recuperado, diz aqui que ele continuou a pregar o evangelho com mais fervor do que antes. Ficou mais forte, mais ousado, ainda mais forte na pregação do evangelho, e apresentava a justiça de Cristo, declarando que, com poder, que os seres humanos não estão, por causa da graça de Cristo, livres para continuar pecando. Ou seja, o sacrifício de Cristo não nos isenta de obedecer os seus mandamentos. Não é porque eu sou salvo pela graça que agora eu vou fazer tudo o que eu quero do meu jeito, desobedecer à vontade de Deus. Não é assim. Eu não estou livre para pecar, eu estou livre para obedecer, estou livre para segui-lo, mas não livre para pecar. Diz aqui: a catedral de Zurique ficava repleta de centenas de pessoas, e o impacto era um testemunho para a cidade. Sabe como era a cidade de Zurique? Diz: a paz habitava em nossa cidade, escreveu Zwingli. Nenhuma rixa, nenhuma hipocrisia, nenhuma inveja, nenhuma contenda. Dessa forma, o pregador relacional tal paz com os frutos da fé. Era assim que as pessoas viviam em Zurique, as pessoas viviam em paz, as pessoas viviam felizes. Por quê? Porque tinham aceitado a salvação unicamente pela graça de Cristo. E as pessoas estavam felizes por isso. As pessoas viviam em paz, porque o que Roma pedia era algo pesado, era algo difícil. E a gente vê isso na história de Lutero, e a gente vai falar ainda mais sobre isso em lições posteriores. Então precisamos entender uma coisa, que a salvação é pela graça, e a graça nos traz paz. Cristo diz: eu vos dou a minha paz vos dou. Aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo em seu lugar é uma pessoa feliz. E já aqui na parte de abrindo o coração, temos algumas perguntas. Tem 3 perguntas. A primeira é: que lições podemos aprender com a vida de Zwingli? O que podemos aprender com que lição podemos aprender com a vida deste homem? Que antes importa obedecer a Deus, permanecer fiel, pregar aquilo que a Bíblia ensina. É isso que eu aprendo, a pregar a verdade, pregar o que a Bíblia ensina. E a segunda questão: você já compartilhou o evangelho com alguém? Qual foi as dificuldades que enfrentou? Graças a Deus, louvo a Deus pela oportunidade que Ele me dá de levar a mensagem às pessoas. Eu já levei mensagem a muitas pessoas. Tive dificuldade, né? Principalmente às vezes devido à localidade, às vezes ser longe, e aí não ter transporte e tudo mais. Mas Deus sempre me proveu um meio para que eu estivesse lá e estudasse. E muitas pessoas, graças a Deus, já aceitaram a mensagem de salvação, porque a gente foi lá e pregou. A gente não deve deixar de fazer a vontade de Deus quando Ele nos pede. Terceira questão é: você já vivenciou a conversão de alguém a quem você apresentou o Evangelho? Como foi essa experiência? Eu lembro que, não lembro agora exatamente o ano, se eu não me engano, deixa eu ver, 2009. Deixa eu ver, foi 2009. 2009 eu decido fazer um evangelismo, meu primeiro evangelismo. E ali a gente prega 15 noites, eu lembro na época, 15 noites.
E muitas pessoas estavam ali assistindo, mas elas não aceitaram. E aí a gente vai, né? Aliás, uma pessoa aceitou o Evangelho. Uma menina se batizou naquela época. E eu fico feliz hoje porque, pelo que ela tomou a decisão, ela se firmou na igreja, casou com alguém da igreja, hoje tem filhos, né? Uma filha e um filho, e hoje, ainda hoje, permanece na igreja. Não só ela, mas como seu esposo e seus 2 filhos, a família inteira. A gente fica feliz, porque talvez se eu não tivesse feito aquele evangelismo, ela não teria aceitado. E talvez ainda hoje estaria no mundo, vivendo uma vida totalmente diferente do que ela vive hoje, louvando e engrandecendo o nome de Deus. Tanto ela, quanto o esposo, quanto o filho, o filho e a filha, né? Quanto a família como um todo. A gente fica feliz, né? E aqui, também você pode deixar o seu testemunho aí. Algum testemunho você pode deixar no comentário, tá bom? E aqui, trabalhando junto, faça uma lista de atividades que vocês realizarão para evangelizar pessoas e estabelecer datas para colocá-la em prática. Ore pedindo a bênção sobre as suas ações. Se planeje. A gente tem orado por pessoas, amigos. A gente, toda semana tem um desafio. Mas que nesse desafio você coloque o nome das pessoas que você quer testemunhar, que você quer dar um estudo bíblico. Coloque data. Tal dia eu vou lá oferecer um estudo bíblico. Tal data eu vou lá começar o estudo bíblico. E conclua o estudo bíblico. Né? E quando a pessoa se batizar, será a maior alegria que você terá. É bom para a gente ver alguém tomando a decisão do lado de Jesus, do lado de Deus. Que possamos todos os dias da nossa vida permanecermos fiéis aos caminhos e aos princípios da palavra de Deus, assim como os Wycliffe, né? Que possamos permanecer firme nos princípios do Senhor, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você quer a coroa da vida? Se você quer assim, eu quero a coroa da vida. Coloque no comentário aqui embaixo, né? Eu quero a coroa da vida. Se você quer a coroa da vida, deixa aí o seu comentário, tá? Antes de orar, quero dizer que na próxima semana nós iremos estar sobre o progresso da reforma. O progresso da reforma, tá bom? E outra coisa, será a lição de número 9. E não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Convide outras pessoas para se inscrever no nosso canal. Nós temos o objetivo de chegar a 1000 inscritos ainda este ano. Estamos avançando, já estamos com 574. Então se inscreva, se você não é inscrito. Convide outras pessoas, compartilhe esse vídeo no grupo da igreja que você é membro, com seu pequeno grupo. Convide seu pequeno grupo para se inscrever em nosso canal, para que a gente possa trabalhar junto, que a gente possa crescer junto. E ali, todos eles deixando seu comentário, a gente conhecendo da onde você é, aonde é que está seu pequeno grupo, qual é o nome do seu pequeno grupo, e a gente vai se conhecendo, tá bom? Nós temos também um grupo no WhatsApp, PG Espaço Esperança. Você pode acho que no link, né, ali na descrição do canal, tem um linkzinho para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Agora convido você para orarmos ao nosso Deus. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pela essa história. Obrigado por poder refletir um pouco sobre a história de Wycliffe e que possamos cada dia aprender mais da Tua verdade e nos permanecer firme até o fim. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado e agora você até o próximo programa.